Depois daquela noite que incendiou meus 45 anos, minha vida em terras brasileiras ganhou cores vibrantes que eu jamais imaginei. Eu, Mariana, com meus cabelos longos e castanhos e um sorriso que, dizem, ilumina qualquer roda de samba, achava que já tinha visto de tudo. Ledo engano. A aventura com Rafa, meu companheiro de longa data, e Léo, nosso amigo querido, estava apenas começando. A gente mora numa cidade acolhedora no interior, onde o aroma de café coado pela manhã e as conversas animadas na varanda são um tempero do dia a dia. Só que agora, nossas noites ganharam um calor especial, e eu estava adorando explorar cada nuance dessa nova dinâmica. Rafa, sempre o mais extrovertido e cheio de ideias, parecia ainda mais empolgado. Desde a nossa primeira experiência a três, ele não parava de falar em manter a roda girando, uma expressão engraçada dele que agora fazia todo sentido. Léo, com seu jeito tranquilo e aquele sorriso enigmático que parecia esconder um universo de histórias, também estava super à vontade. Nossos encontros eram frequentes, seja num churrasco animado no quintal, regado a cerveja gelada e pagode, seja numa noite de jogos e petiscos na varanda, embalada por boas risadas. Mas confesso que a cada vez que nos reuníamos, uma eletricidade sutil pairava no ar, como se soubéssemos que algo a mais poderia acontecer a qualquer instante. Numa dessas noites, enquanto apreciávamos uma caipirinha na sala, Rafa soltou a pergunta: Mari, e se a gente tornasse isso mais nosso? Tipo um combinado, sem neuras, só curtindo a vibe. Meu coração deu um pulo, mas não de receio. Era uma curiosidade gostosa, misturada com uma vontade imensa de experimentar algo novo. Léo, que estava relaxado no sofá, ergueu o copo e disse com um brilho nos olhos: Por mim, a roda pode girar quantas vezes vocês quiserem. Rimos juntos, mas ali, entre os goles e os olhares cúmplices, ficou claro que algo especial estava florescendo entre nós. No início, confesso que me questionei se essa nova dinâmica poderia abalar nossa amizade ou meu relacionamento com Rafa. Será que estávamos nos arriscando demais? Mas Rafa, com aquele seu jeito de quem encara a vida de peito aberto, sempre me tranquilizava. Mari, a gente é mais forte que isso. É só a gente se entregar e ver onde essa onda nos leva. E Léo, com sua serenidade habitual, complementava: Enquanto a sintonia for boa para os três, tudo vai dar certo. E, para minha surpresa, estava dando muito certo. Nossos encontros se tornaram mais frequentes, sempre com aquela atmosfera leve, mas carregada de expectativa. Cada um era uma surpresa deliciosa. Às vezes, era só um jantar com conversas animadas e piadas que nos faziam chorar de rir. Outras vezes, o clima esquentava rapidinho, com um toque aqui, um olhar ali, até nos perdermos em carícias e beijos apaixonados. Eu estava descobrindo um lado meu que nem imaginava existir, e o melhor de tudo, sem culpa, sem receios, apenas com uma vontade enorme de viver intensamente. Rafa e Léo pareciam mais conectados do que nunca, e eu me sentia a rainha daquela nossa roda particular. Num belo fim de semana, Rafa chegou com uma ideia que fez meus olhos brilharem como vagalumes em noite de verão. Que tal uma escapada só nós três? Um lugar onde ninguém nos conhece, pra gente se soltar de vez. Ele sugeriu uma pousada charmosa no meio da Mata Atlântica, a umas 3 horas da nossa cidade, com chalés rústicos cercados de verde e uma cachoeira que parecia saída de um paraíso escondido. Topei na hora, e Léo, com aquele seu sorriso malandro, disse: Se tem natureza e vocês dois, pra mim já é rolizão garantido. Malas prontas. Lá fomos nós. Chegamos na pousada num sábado ensolarado, com o ar puro da montanha revigorando nossos pulmões. O chalé era um encanto, uma cama de casal espaçosa no centro, um sofá aconchegante com mantas coloridas e uma varanda com vista para um jardim exuberante. Assim que entramos, Rafa abriu uma garrafa de espumante gelado, e Léo colocou uma playlist com uma mistura gostosa de MPB e uns sons mais sensuais que faziam meu corpo todo vibrar. Eu vestia um vestido de algodão florido, leve e fresco, que dançava a cada movimento meu, e percebi os olhares dos dois sobre mim, como se eu fosse a sobremesa mais desejada da noite. Meu coração já estava acelerado no ritmo de um tambor de maracatu. Naquela noite,
A sintonia entre nós fluiu como a água da cachoeira ali perto. Dançamos na varanda ao som dos pássaros noturnos, com Rafa me puxando pela cintura e Léo colado às minhas costas, sussurrando elogios no meu ouvido que me faziam arrepiar da cabeça aos pés. Era como se tivéssemos ensaiado cada toque, cada olhar, mas ao mesmo tempo tudo era tão espontâneo e natural. Quando voltamos para o chalé, a temperatura subiu de vez. As mãos deles exploravam cada curva do meu corpo com uma mistura de carinho e desejo, e eu me entreguei àquele momento como nunca antes. Foi intenso, libertador, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido e só existíssemos nós três naquele universo particular. No dia seguinte, acordamos os três enlaçados na cama, rindo da bagunça gostosa que a noite tinha deixado. Rafa preparou um café da manhã reforçado com frutas frescas e pão de queijo, Léo fez umas panquecas deliciosas, e eu só observava aquela cena, pensando como a vida podia nos presentear com momentos tão especiais. Passamos o dia explorando a pousada, nadando nas águas cristalinas da cachoeira e trocando carinhos sem pressa, aproveitando cada segundo daquela nossa bolha de felicidade. Mas houve um momento que ficou gravado na minha memória como uma tatuagem na alma. Enquanto relaxávamos na varanda, embalados pelo som da natureza, Léo olhou para mim e para Rafa e disse com uma sinceridade tocante: "Vocês me fizeram sentir vivo de novo." Aquilo me atingiu em cheio, porque percebi que não era só sobre desejo, era sobre conexão profunda, sobre dividir algo único e transformador. Quando voltamos para casa, a viagem deixou um gostinho de quero mais. Começamos a planejar outros passeios, mas também a valorizar ainda mais os momentos simples do dia a dia, como um jantar caseiro com vinho e boa conversa ou uma noite aconchegante assistindo a filmes abraçados no sofá. Cada encontro reforçava que o que estávamos vivendo era singular, e eu estava amando cada instante dessa nossa jornada. Com o tempo, nossa dinâmica se tornou cada vez mais natural. Rafa, Léo e eu criamos uma espécie de rotina, mas sem cair na monotonia. Às vezes, era só uma noite de bate-papo e vinho, com muitas risadas e confidências. Outras vezes, nos perdíamos em momentos tão intensos que eu saía com as pernas bambas e um sorriso que dispensava explicações. O mais incrível era como a gente se complementava. Rafa, com sua energia contagiante, sempre nos impulsionando para frente. Léo, com sua calma reconfortante, trazendo segurança e equilíbrio para nossa relação. E eu era a faísca que mantinha a chama acesa. Houve uma noite que marcou essa nova fase de uma forma especial. Rafa sugeriu um jantar temático em casa, com direito a velas, uma comida caprichada e uma regra. Cada um tinha que compartilhar um desejo secreto. Confesso que fiquei um pouco nervosa, mas quando chegou minha vez, fui sincera. Quero que a gente nunca perca essa liberdade, essa maneira de se entregar sem medo, essa cumplicidade que a gente construiu. Léo, com aquele olhar profundo que parecia ler minha alma, disse que desejava se sentir parte de algo ainda maior, como uma família que a gente escolhe. Rafa, sempre o mais ousado, confessou que sonhava em levar nossa aventura para outros horizontes. Quem sabe até explorar as praias paradisíacas do Nordeste juntos. Brindamos aqueles desejos, e aquela noite terminou com a gente ainda mais conectado, com os corações pulsando em uníssono. É claro que nem tudo eram flores. Às vezes, a insegurança tentava me assombrar. Será que isso ia durar? A amizade com Léo mudaria? Rafa e eu sentiríamos ciúmes um do outro? Mas a gente sempre conversava abertamente sobre tudo, e essa comunicação sincera fazia toda a diferença. Léo sempre dizia com sua sabedoria peculiar: se alguém sentir que a maré não tá boa, é só falar. Nosso barco só navega se os três estiverem remando juntos. E até aquele momento, estávamos remando em perfeita sincronia. Agora, aos 45 anos, olhando para trás, vejo como essa aventura transformou minha perspectiva sobre a vida. Descobri que o amor, o desejo e a amizade podem se misturar de uma forma linda e intensa, desde que haja respeito, sinceridade e muita entrega. Rafa e Léo se tornaram mais que parceiros de momentos. Eles são parte essencial da minha história, do meu barco. E eu,
Eu sou a Mariana que aprendeu que a vida sempre reserva espaço para mais ousadia, mais amor e mais felicidade. Prometi uma continuação que ia te prender na tela, e aqui está a primeira parte, com todos os detalhes picantes e emocionantes que você queria. O que achou dessa nova fase da nossa aventura? Deixe seu comentário, curta o vídeo se gostou e se inscreva no canal Confissões e Desejos para não perder os próximos capítulos dessa história apaixonante. Ative o sininho para ser notificado das novidades, porque essa roda ainda tem muito para girar. Até a próxima, amores! As semanas que se seguiram ao nosso jantar de confissões foram como um mergulho em águas mornas e cristalinas. A sintonia entre nós três parecia cada vez mais forte, um laço invisível que nos unia em todos os momentos, fossem eles repletos de carinho e desejo ou simplesmente marcados por risadas e conversas leves. Aquele jantar abriu um canal de comunicação ainda mais profundo, onde a sinceridade era a palavra de ordem e o respeito, o alicerce da nossa relação. Começamos a criar pequenos rituais que eram só nossos. Às vezes, depois de um dia cansativo de trabalho, nos encontrávamos na varanda de casa para apreciar o pôr do sol com uma rodada de caipirinhas e petiscos. Rafa dedilhava acordes suaves no seu violão, Léo contava histórias engraçadas sobre seus pacientes. Ele era veterinário e tinha um jeito único de lidar com os bichos. E eu me sentia completa, observando a cumplicidade nos olhares deles. Em outras noites, nos jogávamos no sofá para assistir a filmes, com direito a muitos abraços e carinhos discretos que carregavam uma eletricidade sutil, um prenúncio de algo mais. Percebi que meus sentidos estavam mais aguçados, minha pele mais sensível ao toque, meu olhar mais curioso. Pequenos gestos ganhavam um significado especial, o roçar das mãos enquanto pegávamos um petisco, um sussurro no ouvido durante um filme, um abraço apertado que durava um pouco mais que o... Era como se estivéssemos construindo um universo particular, cheio de códigos e sensações que só nós três entendíamos. Um sábado à tarde, enquanto preparávamos um almoço especial com uma feijoada caprichada, a conversa fluiu naturalmente para um tema que rondava nossos pensamentos há algum tempo. A possibilidade de explorarmos nossa intimidade de uma forma mais plena, mas sempre respeitando os limites e o conforto de cada um. Rafa, com seu jeito direto, perguntou como eu me sentiria em relação a isso, e Léo, com sua habitual delicadeza, reforçou que só faríamos algo se todos estivéssemos realmente à vontade e com vontade. Respirei fundo, sentindo um misto de excitação e um leve nervosismo. Olhei para os dois, para a história linda que estávamos construindo juntos, para a confiança que nos unia. E a resposta brotou do meu coração com uma naturalidade surpreendente. Eu quero. Quero descobrir até onde essa nossa conexão pode nos levar, quero explorar essa intimidade com vocês, mas no nosso ritmo, sem pressa e com muito carinho. Um sorriso iluminou os rostos de Rafa e Léo, um sorriso que transmitia não só desejo, mas também um profundo respeito e carinho pelas minhas palavras. Naquele momento, senti que tínhamos dado um passo importante, um passo que fortaleceria ainda mais os laços que nos uniam. Naquela noite, depois de um jantar delicioso e regado a boas risadas, a atmosfera em casa se tornou diferente. Havia uma expectativa no ar, um calor sutil que emanava dos nossos corpos e dos nossos olhares. Estávamos na sala, ouvindo uma playlist suave de jazz brasileiro, as luzes baixas das velas criando um ambiente acolhedor e íntimo. Eu vestia um vestido longo de seda azul, que deslizava suavemente sobre minha pele a cada movimento, e nos pés, sandálias rasteirinhas com detalhes em pedraria que brilhavam discretamente à luz das velas. Nos meus cabelos, um coque displicente deixava alguns fios soltos emoldurando meu rosto, e brincos pequenos de argola completavam o visual. Rafa se aproximou de mim por trás, envolvendo minha cintura com seus braços fortes. Senti o calor do seu corpo contra o meu e o perfume amadeirado da sua loção invadindo minhas narinas. Ele beijou suavemente meu pescoço, um beijo que me fez arrepiar e suspirar baixinho. Léo se juntou a nós, tocando meu braço com delicadeza e me olhando nos olhos com um carinho intenso. Nos movemos lentamente ao som da música, nossos corpos se roçando de forma suave e insinuante. As mãos de Rafa apertavam minha cintura enquanto as de Léo deslizavam pelos meus braços,
deixando um rastro de calor por onde passavam. Nossos olhares se cruzavam, carregados de desejo e cumplicidade. Em um momento, Rafa me virou para ele e beijou meus lábios com ternura, um beijo calmo e explorador. Senti o toque suave das suas mãos em minhas costas, descendo lentamente até a base da minha coluna. Ao mesmo tempo, Léo se aproximou e beijou meu ombro, deixando um beijo demorado e carinhoso. Nos separamos por um instante, nossos rostos próximos, nossas respirações um pouco aceleradas. Trocamos olhares intensos, comunicando sem palavras o desejo que nos envolvia. Rafa pegou minha mão e me guiou até o sofá, onde nos sentamos juntos, lado a lado. Léo se sentou à minha frente, seus olhos fixos nos meus. Ele pegou meus pés descalços em suas mãos, acariciando a planta e os dedos com uma delicadeza que me surpreendeu. Senti um arrepio percorrer meu corpo com aquele toque inesperado. Léo parecia fascinado pela forma dos meus pés, observando cada detalhe, cada curva. Ele levou meus dedos aos seus lábios, beijando-os suavemente, um por um. Enquanto Léo dedicava atenção aos meus pés, Rafa acariciava meus cabelos, seus dedos deslizando suavemente pelos meus fios. Ele sussurrava palavras carinhosas no meu ouvido, elogiando minha beleza e o quanto ele desejava aquele momento. A atmosfera na sala era carregada de uma sensualidade suave e respeitosa. Nossos corpos se roçavam discretamente, nossos olhares se encontravam e se perdiam em carícias silenciosas. Era uma exploração mútua de carinho e desejo, um despertar de sensações que nos envolviam por completo. Naquela noite, não houve pressa, não houve performances. Houve apenas a entrega sincera dos nossos corpos e das nossas emoções, um compartilhar de intimidade que fortaleceu ainda mais os laços que nos uniam. Descobrimos novas formas de nos tocar, de nos olhar, de nos desejar, sempre com cuidado e o respeito que eram a base da nossa relação. Ao final da noite, nos abraçamos apertado, os três juntos no sofá, sentindo a paz e a felicidade que emanavam daquele encontro. Sabíamos que tínhamos vivido algo especial, um momento que ficaria gravado em nossas memórias como um testemunho da profundidade do nosso amor e da nossa amizade. As semanas seguintes foram uma continuação dessa exploração delicada e apaixonada. Cada encontro era uma nova descoberta, um novo toque, um novo olhar que nos conectava de maneiras surpreendentes. A nossa roda continuava girando, cada vez mais forte e mais unida.